A você que está nos assistindo, que Deus te abençoe também tremendamente. Eu creio que Deus vai falar muito contigo nessa manhã de bênção no nome de Jesus. Amém? E em especial eu gostaria de agradecer ao nosso profeta, ao Bispo Gilmar, amém? Que tem sido, lâmpada para as nossas vidas, tem conduzido a sua igreja de uma forma assim maravilhosa. É um homem que eu tenho uma admiração muito, mas muito, muito grande. É um homem que Deus tem usado nesta igreja de forma grandiosa, vai continuar usando, porque ele é uma pessoa que dá lugar ao Espírito Santo de Deus e deixa mesmo Deus usar de uma forma maravilhosa. Eu conheço o nosso pai na fé desde 95, quando eu cheguei em uma determinada igreja e ele ainda era diácono na época e eu novo convertido, e foi justamente cair na classe de novo convertido. E aí foi a primeira vez que eu o vi já ensinando. Em 95 o bispo já ensinava e ensinava muito, mas muito bem. Então Deus tem usado ele de muitos e muitos anos para ensinar e para nos abençoar. E ali, depois daquele momento, a gente batizei logo no final de 95, se eu não me engano, no dia 30 de dezembro de 95, foi o meu batismo, amém? E ele estava presente. E assim, desde lá eu tenho acompanhado a vida de integridade e de bênção que Deus tem usado ele de forma maravilhosa. Amém? Vocês têm um pastor maravilhoso, top. Deus é fiel. Eu digo porque conheço e não é da agora, e ando com ele e sei quem ele é. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ai, Jesus, substituir o bispo é complicado. Que Deus me guarde, no nome de Jesus. Vamos dar início. Eu gostaria de fazer uma breve introdução acerca daquilo que eu vou ministrar. Gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Glória a Deus. Livro de Gênesis, aonde os pais na fé dão a autoria a Moisés. Amém? Capítulo de número 22. Antes de ler o texto subsequente, vamos falar um pouco acerca deste homem chamado Abraão. Amém? Abraão, além de Moisés, nenhum outro personagem do Antigo Testamento é mencionado mais no Novo Testamento do que Abraão. Abraão é a única pessoa a que a Bíblia se refere especificamente como amigo de Deus. E ela faz isso por 3 vezes. Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 7. Em Isaías 41, verso 8. E no livro de Tiago, capítulo de número 2, verso 23. A vida de Abraão toma boa parte da narrativa de Gênesis, desde a sua primeira menção em Gênesis capítulo 11, do verso 26, até a sua morte em Gênesis 25, do verso de número 8. Embora saibamos muito sobre a sua vida, sabemos pouco sobre o seu nascimento e sua infância. Quando conhecemos Abraão pela primeira vez, ele já tem cerca de 75 anos de idade. Em Gênesis capítulo 11, verso de número 28. Registra que o pai de Abraão, Tera, morava em Ur, uma cidade influente no sul da Mesopotâmia, situada no rio Eufrates, a meio caminho entre a cabeça do Golfo Pérsico e a cidade moderna que hoje se chama Bagdá. A cidade de Ur estava mergulhada na idolatria, e Tera, pai de Abraão,
estava entre os que adoravam vários ídolos, como está mencionado em Josué capítulo 24, verso 2, e registra isso. Dentro desse contexto histórico, iremos falar sobre a entrega de um homem que foi chamado de pai na fé, mas teve que passar por um longo processo e de uma grande escolha, a escolha da entrega. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento, em nome de Jesus. Estaremos lendo o texto. Gênesis capítulo de número 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse-lhe: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco. Amém? E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado, exaltado e engrandecido seja o Senhor para todos sempre. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder e toda a majestade. Me coloco apenas como um servo diante da Tua presença. Reconheço que nada sou, que nada sei, mas que tudo vem e provém do Senhor. Portanto, meu Deus, te peço que o Teu Espírito Santo, não eu, fale com a Tua igreja, fale com os Teus filhos que estão neste momento nos assistindo através das redes sociais. Pai, no nome de Jesus, que cada uma das pessoas que aqui estão e dos que estão nos assistindo sejam tocados pela unção do Teu Espírito e pela unção da Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Poder sentar
no nome de Jesus. Estava falando para o pastor Isailton nesse instante, quando eu sentei ali próximo a ele, que minhas mãos estavam geladas. E olha que eu não tenho um costume de ter as mãos geladas, tanto que eu estranho quando as minhas mãos estão geladas. Amém? Mas é assim mesmo. A presença do Senhor, né, é fiel em nossas vidas. Queridos, Abraão andou por cerca de 40 anos com Deus, desfrutando de intimidade e de muitas promessas, onde a principal foi Isaac. Isaac foi aquilo que Abraão tanto queria, aquilo que Abraão tanto pediu a Deus. Deus dera a Abraão muitas terras, muitos gados, ovelhas, servos e servas. A Bíblia relata acerca disso. Ele era uma pessoa ou um homem muito rico, de muita prosperidade, que Deus assim o fez, a partir do momento que ele obedeceu à voz de Deus e, saindo da sua parentela, ele parte justamente para uma terra que ele nem conhecia, uma terra que ele não sabia onde ficava, mas simplesmente ele ouviu a voz do Senhor, e ouvindo a voz de Deus, ele foi. Abraão, ele é contemporâneo de Sem, um dos filhos de Noé. E por causa disso, Abraão, mesmo estando em uma terra onde a idolatria reinava, onde a adoração a politeísmo de ídolos era muito grande, e o seu próprio pai também era um adorador de ídolos, como diz em Josué. Abraão não quis seguir aquilo que o seu pai seguia, mas simplesmente Abraão acreditou naquilo que os contemporâneos falavam acerca de Deus, daquilo que talvez ele possa ter ouvido do próprio Sem, do próprio descendente de Noé, e relatado a ele tudo aquilo que aconteceu no dilúvio, como Deus livrara a sua família, como Deus deu a salvação à família de Noé. Então, Abraão, sabendo de tudo isso, Abraão praticamente se apaixona pelo Deus vivo. E sendo assim, Deus vem e tira ele daquele lugar, né? O seu pai Tera sai de Ur dos Caldeus, vai morar em Tera, em Harã, e depois de morar lá, Abraão segue destino e vai justamente cumprir aquilo que Deus tinha falado com ele. Sobre isso, acerca disso, eu separei alguns pontos, ou pontuei algumas coisas, para juntos podermos nos confraternizar e entender um pouco daquilo que foi a entrega de Abraão. Amém? Glória a Deus. A hora da prova. Depois que Abraão caminha, depois que Abraão, Deus dá a ele muita prosperidade. Abraão, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem como nós, um homem normal, mas um homem que tinha uma fé inabalável, uma fé onde quando Deus falou para ele sai, ele saiu. Quando Deus falava para ele alguma coisa, ele cumpria aquilo que Deus falara para ele. E sendo assim, chegou a hora de acontecer algo que Deus tinha reservado para ele, ou Deus procurou fazer com ele, que talvez Abraão não imaginasse que isso ia acontecer. Aquilo que ele mais sonhava, aquilo que ele mais queria, que era ter um filho, né, da sua esposa Sara, Deus agora estava pedindo. Isaac era o sorriso de Abraão, tanto que o nome de Isaac era sorriso. Quando Sara recebeu a notícia de que iria ser mãe, ela sorriu. E pelo fato de sorrir, Deus fala para Abraão que o nome da criança seria Sorriso ou Isaac. Amém?
Então Deus pega justamente o sonho de Abraão, aquilo que Abraão tanto desejava, almejava, aquilo que ele tanto sonhou durante tantos anos de sua vida, aquilo que a sua esposa sonhou e desejou. Deus chega para ele e fala: eu quero Isaque. Você vai subir ao monte de Moriá e lá você vai sacrificar ele em holocausto para mim. Prontamente Abraão pegou a criança, prontamente Abraão ajeitou o jumento, prontamente Abraão pegou 2 dos seus servos, prontamente Abraão escolheu a madeira, pegou o culote ao qual Abraão fazia tantos outros sacrifícios para Deus. Só que naquele momento aquele culote ia ser na cabeça de Abraão usado justamente contra o seu próprio filho. Mas ele sai, ele pega tudo que ele tinha, tudo que ele necessitava, o fogo, e vai justamente fazer aquilo que Deus mandara ele fazer. Dentro desse contexto, eu gostaria de que você imaginasse como não estava a cabeça de Abraão. Quando nós passamos pela hora da prova, por uma situação de adversidade, a nossa cabeça entra em parafuso, porque a primeira coisa que nós procuramos entender é por que nós fazemos a vontade de Deus, ouvimos a voz do Senhor, procuramos fazer tudo certinho e às vezes tudo dá errado. Por que aquela situação estava acontecendo com Abraão em um momento onde ele tinha obedecido a Deus, mas Deus tinha naquele momento pedido a ele a Isaque, pedido a ele justamente o sonho dele. E quantas vezes em nossas vidas nós estamos sonhando com uma coisa, sonhando quem sabe com um casamento, sonhando quem sabe com um bom emprego, com a faculdade, e Deus ali está pedindo justamente aquilo que é o seu sonho, aquilo que você tanto almeja na sua vida. Porém Deus pede, e às vezes nós não entendemos o porquê das coisas. Não entendemos o porquê das coisas acontecerem. Não entendemos o porquê das coisas darem errado. Não entendemos o porquê. E às vezes a interrogação fica na nossa mente. Abraão saiu ali, e quem sabe o diabo o tempo todo falando no ouvido dele: Abraão, o teu pai servia a Moloque, que pedia sacrifício de pessoas, e agora tu vai fazer isso, Abraão? Esse é o Deus que você serve? Talvez o diabo tivesse naquele momento lançado essa seta no coração dele. E quantas outras setas o diabo não lançou naquele percurso de 3 dias que Abraão estava? 3 dias, 3 noites andando, e um mundo de coisa na sua cabeça. O texto só menciona que Abraão abre a sua boca apenas uma vez, quando Isaque lhe faz uma pergunta. Fora isso, Abraão o tempo inteiro em silêncio, calado, refletindo, imaginando o que estava prestes a acontecer. Às vezes em nossas vidas o silêncio nos confronta, o silêncio nos machuca. O silêncio, às vezes pedimos que Deus fale conosco, queremos ouvir a voz de Deus em meio à situação ao qual estamos vivenciando. Só que o silêncio às vezes ecoa em nossos corações e não ouvimos nada além das setas de Satanás dizendo coisas para a gente desistir, parar, voltar, não continuar. Talvez seja isso que Abraão ouviu: para, desiste, é a tua promessa, e tu vai entregar aquilo que é promessa tua. Mas Abraão não ouviu a voz do diabo.
Abraão preferiu ouvir a voz de Deus. E se Deus pediu, ele estava pronto para dar. Vamos lá. O livro de Tiago, capítulo 2, do verso 21, nos menciona que Abraão foi pai da fé. No livro de Tiago, capítulo de número 2, no verso 23, o texto nos fala que Tiago foi amigo de Deus, ou que Abraão foi amigo de Deus. O interessante é que o próprio Jesus, no livro de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o verso 31, dá o nome dos céus a Abraão. Porque quando ele fala acerca da parábola do rico e de Lázaro e do rico, ele justamente fala que o seio do Abraão seria o local onde Lázaro estava. Os céus, Deus dá o nome de seio de Abraão. Tanto dado a importância deste homem, dado a fé que ele tinha. Abraão errou. Teve um momento que Abraão mentiu, justamente para proteger a sua esposa e proteger a sua própria pele do rei do Egito. Teve momentos que Abraão falhou. Mas nesse momento Abraão estava centrado em uma entrega que ele ia fazer. Ele estava disposto a não voltar atrás. Estava disposto a entregar aquilo que era a sua promessa, o seu sonho. Imagina como não estava o coração deste homem. Abraão teve que sair de casa sem dizer para Sara o que iria fazer com Isaac. Porque imagina se ele fala para a mãe que ia sacrificar o seu filho. Muito provavelmente ela não deixaria, esconderia, faria qualquer coisa para que Abraão não fizesse aquilo. Era o sonho de Sara ter uma criança. Então Abraão pega Isaac e sai, sem dizer nada para Sara. Talvez ele disse para ela, vamos ali sacrificar. Aquilo que ele disse para os dois servos. Eu imagino os dois servos de Abraão questionando na sua mente. Eu estou vendo fogo, estou vendo o jumento, estou vendo a madeira, estou vendo o que ele está levando com Lote. Mas cadê o cordeiro do sacrifício? Abraão não está levando. Aquelas pessoas ficaram com a interrogação na cabeça sem saber o que ia acontecer. Ou sabiam mais ou menos, mas não queriam falar. Abraão sabia o que ele estava prestes a fazer. Como ficaria o coração de Sara? Como ficaria o seu próprio coração? Às vezes Deus nos pede algo em nossas vidas que é doloroso. Pode ser angustiante. Pode marcar a sua vida para o resto da sua vida. Mas também vai transformar a sua vida para o resto da sua vida. Aquilo que Deus pede para você pode mudar o curso da tua história. Pode mudar a forma como as pessoas te veem. Pode mudar o teu futuro. O futuro de Abraão foi completamente modificado com uma ação de entrega que ele fez. O futuro de Abraão foi modificado porque ele teve fé para fazer. O futuro de Abraão foi modificado porque ele acreditou que Deus era poderoso. Amém? Vamos continuar aqui. Se Abraão passou pela prova, por que eu não vou passar pelas provas? Se Abraão era um homem considerado pai na fé, se Abraão era um homem
que a Bíblia menciona, melhor, o único homem que a Bíblia menciona ser chamado de amigo de Deus, passou por uma prova. Por que eu e você não vamos passar? Por que eu e você às vezes questiona a Deus pelo que estamos passando? Por que você às vezes questiona a Deus aquilo que você está vivendo neste momento? E quando isso acontece, murmuramos, falamos o que não é para falar. Isaac, seu significado sorriso, ofereceu em holocausto. A forma de oferecer um holocausto, imolar o cordeiro, passar o cutelo no pescoço, deixar sangrar até a morte, retirar as entranhas. Era assim que era feito o sacrifício. O cordeiro era preparado, amarrado. Se procurava a artéria do pescoço. O corte tinha que ser certeiro. E para quem entende um pouco de enfermagem, de medicina, sabemos que demora entre 15 a 20 minutos para o sangue se esvair do corpo. E o animal vinha a óbito. A pessoa vinha a óbito. Abraão teria que observar aquela cena. Abraão tinha que observar o seu filho gritar, amarrado. Após ele morto, cortado, retirado as suas entranhas, cortado em pedaços, só aí então, queimado. Como holocausto, Abraão tinha que fazer isso. Agora imagina o pai ter que fazer isso com o seu filho e não com um cordeiro. O que não se passava na cabeça daquele homem, no caminho de 3 dias, não era só chegar lá, matar e pronto. Não, não era isso. As coisas para Deus teriam que ter sido feitas de forma correta. Abraão sabia disso. Vamos continuar. Quando você não entende que Deus permite a prova, o que você faz? Quando você está passando por uma situação que você acha que não deveria passar, qual é a sua atitude? A atitude de Abraão foi ficar em silêncio. Abraão se cala, faz silêncio. O silêncio só é rompido quando Isaac fala novamente com ele. E novamente, após ele dar a resposta a Isaac, silêncio. Eu aprendo aqui que quando estamos passando por uma situação de adversidade, o silêncio é a melhor resposta que podemos dar. Talvez você não entenda o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. Deus já providenciou algo especial para você em cima daquilo que você está vivenciando. E não cabe a mim, não cabe a você abrir a boca para falar alguma coisa. O silêncio é a melhor resposta. Confiar é a melhor resposta. Acreditar é a melhor resposta.
Crer que Deus é poderoso para reverter a situação é a melhor resposta, aleluia. E assim fez Abraão, calado, quieto, em silêncio. Deus está forjando o seu caráter na sua entrega. Muita coisa dentro de Abraão mudou no caminho de 3 dias. O seu caráter estava sendo forjado. A sua fé estava sendo aumentada. Desistir já não era mais uma opção. Tem um filme que eu assisti, eu era pequeno, com aquele ator Jean-Claude Van Damme. O nome do filme, Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Eu nunca esqueço esse filme porque o título do filme me apaixonou. Retroceder nunca, render-se jamais. E quantos de nós retrocedemos? Quantos de nós nos rendemos? Quando não era para retroceder, quando não era para parar. Quantos de nós desiste da fé? Não acredita, porque algo de errado está acontecendo. Porque perdemos alguém que era íntimo. Abraão, ele não retrocedeu. Ele não parou. Ele continuou. É dolorido? É. É angustiante? Sem dúvida. Mas é proveitoso andar com Deus. Andar com Deus é a certeza da vitória. Ainda que os nossos olhos não vejam, a vitória é certa. Você vai ver isso no parâmetro da vida, dessa caminhada e da entrega de Abraão. Nunca reclame que Deus está em silêncio, se você não procura para conversar. Às vezes, nós paramos e falamos, mas Deus, o Senhor não fala comigo. Deus, eu clamo e o Senhor não responde. Mas se a palavra de Deus é a boca de Deus falando com o homem, como Deus não vai falar com você se você está lendo? Deus talvez não fale se você não estiver lendo. Deus talvez não fale se você não estiver ouvindo. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Se você ouve, se você lê, inevitavelmente Deus vai falar com você, aleluia. Deus vai estar falando no seu íntimo, no seu coração, dizendo para você aquilo que talvez disse para Abraão: calma que eu estou no controle da situação. Calma porque eu tenho algo a fazer na tua vida. Calma porque eu estou forjando o teu caráter. Calma porque eu estou transformando a tua vida. Calma porque é necessário passar pelo que você está passando. Calma. Vamos continuar.
Paramos às vezes para ouvir a voz do diabo. Talvez Abraão tivesse ouvido setas falar da sua promessa. Assim como Jesus também foi tentado, Abraão muito provavelmente foi. Em um determinado momento, Jesus, no deserto, o diabo aparece para o Senhor, o Mestre. Se tu é filho de Deus, se joga do pináculo do templo. A palavra diz que os anjos do Senhor vai te aparar com as suas mãos. Mas Jesus conhecia a voz de Deus. Jesus sabia quem é que estava falando com ele. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo olha para Jesus e falou: tu está com fome. Tu tem poder, Jesus. Transforma as pedras em pães. Mas Jesus conhecia a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Quando estamos passando pela prova e conhecemos a palavra, ainda que a seta venha, você rebate. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, você acredita. Porque você sabe que Deus está naquela situação. Aleluia. Verso de número 5, vamos ler do texto que nós lemos. Diz assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Presta atenção que quando Abraão para e fala aos seus servos que era para ficar naquele lugar, e ele sobe o monte Moriá com Isaac. Ele pega a lenha, a madeira, e entrega na mão de Isaac, coloca nos seus ombros, para que Isaac subisse com a madeira em seus ombros. Porém o jumento não sobe. Por que o jumento não sobe? O jumento considerado um animal impuro. E Abraão sobe com nada impuro. Abraão sobe para ser purificado e não com algo impuro. Ele deixa o jumento lá. O jumento anda até um determinado local com ele, mas ali ele fica. Ainda no verso 5, a parte B, C do texto: e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu acho interessante que Abraão, ele profetiza já a vitória dele, antes mesmo dele ver. Ele usa o texto no plural. Iremos, mas voltaremos. Ele ia sacrificar Isaac, mas ele diz no texto que ele ia voltar com Isaac.
Ele não sabia o que ia acontecer. Mas se é promessa, Deus mantém a promessa. Se Deus prometeu algo na tua vida, pode ter certeza que Ele vai manter o cumprimento dela na tua vida. Simplesmente acredita. Abraão teve fé e acreditou que ainda que ele matasse a Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Se é promessa, fica tranquilo. Deus vai cumprir a promessa. O tempo não pertence a você, pertence a Deus. Vamos lá. Abra aí no livro de Hebreus. Vamos ler esse texto rapidinho. Eu separei um texto aqui legal para a gente ler. Hebreus, capítulo de número 11. Verso de número 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amém? Verso de número 8 do texto. Diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso de número 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o que é que tem aí no texto? Mas o texto de número 8, Abraão não diz que Deus proveria um cordeiro? Há uma diferença entre cordeiro e carneiro. Deus fala, Abraão fala: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Só que o verso 13 diz: então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no manto, e foi Abraão e o tomou, o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A diferença entre cordeiro e carneiro é uma. Cordeiro é um animal de menos de 1 ano de idade, que não teve sexo com outro animal. O carneiro é um animal acima de 1 ano de idade e pode ser um reprodutor. Essa é a grande diferença dos dois. É o mesmo animal, porém diferentes, porque um é um animal novo e que nunca teve sexo ou foi colocado para reprodução. O carneiro, um animal velho, e pode ser um reprodutor. Só que Abraão tinha dito que Deus proveria o cordeiro. Mas bispo, por quê?
Vamos continuar. Aleluia. Hebreus, capítulo de número... Aliás, esse texto eu vou ler depois. Presta atenção no verso 14. Vamos lá para o texto no verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Presta atenção que Abraão não falou que o nome do lugar seria Deus proveu, porque Deus não entregou o cordeiro, Deus entregou um carneiro. Então o nome do monte continuava Deus proverá, ou seja, alguma coisa no futuro ia acontecer. Deus não deu o cordeiro, Deus deu o carneiro. Você vai entender o porquê. O Monte Moriá ficava em uma região onde eram conglomerados de montes, um pertinho do outro, um colado com o outro. Ali próximo, mas bem próximo, está o Monte Gólgota, bem próximo. Vamos continuar. João, capítulo de número 1, versículo de número 19. Diz o seguinte: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntares: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disse-lhe: pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes de ti mesmo? Disse-lhe: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que o tinham sido enviado eram dos fariseus e perguntaram. E disse-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Agora abra no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Segura, verso 39 em diante, até o verso 40. Agora olha para mim.
O capítulo de número 11 do livro de Hebreus fala acerca dos pais da fé. Entre eles, Abraão está contido nesse texto. E repare o que o texto de número 39, no verso de número 39, diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas Abraão não alcançou a promessa em Isaque? Alcançou, sim. Porém, Abraão não viu o complemento da promessa. Olha o que diz o verso de número 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus tinha mostrado muita coisa a Abraão, mas Deus não mostrou tudo a Abraão. Quando Deus diz a Abraão que proveria o cordeiro, Deus não estava falando para aquela época, para aquele momento. Por isso Deus não dá o cordeiro e sim um carneiro. O cordeiro vem depois, aleluia. O cordeiro é Cristo Jesus. E o próprio João Batista fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim vai ser sacrificado em favor da tua vida. Esse sim vai ser entregue em favor da sua vida. Esse sim é o cordeiro verdadeiro e não o carneiro que vai ser substituído. Esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu fiz algumas comparações entre Isaque e Jesus, e dentro dessas comparações vamos ver. Ai, Jesus, Deus é fiel. Isaque chega com Abraão em um jumento. Jesus chega em Jerusalém em cima de um jumento. Isaque sobe carregando madeira. Jesus sobe carregando um madeiro. Isaque sobe depois de passar a noite em uma tenda com Abraão, seu pai. Jesus sobe depois de passar a noite na casa de Caifás e Anás. Isaque é amarrado na madeira. Jesus é pregado no madeiro. Isaque sobe perguntando: pai, cadê o cordeiro? Jesus sobe em silêncio, porque lá em Isaías dizia: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, aleluia. Isaque perguntou. Jesus não precisava perguntar, porque ele sabia que ele era o cordeiro. Isaque pergunta: pai, cadê o cordeiro? Isaías responde: ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus sabia quem ele era. Jesus já sabia a entrega que ele tinha que fazer. Isaque resolveu se entregar. Abraão resolveu entregar Isaque. E você, o que você tem entregado a Deus? Qual é a entrega que você tem feito a Ele? Você que está nos assistindo, qual é a entrega que você tem feito a Deus? O que é que Deus tem te pedido e que você não tem entregado? Naquele momento o anjo grita para que Abraão não sacrificasse Isaque. No dia do sacrifício de Jesus,
o próprio Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Deus não aguentou ver Jesus se entregar. Mesmo assim, Ele se entregou por mim e por você. De que forma você está se entregando a Deus? Jesus se entregou por mim e por você, para que eu e você se entregue por Ele. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você que está em casa, você tem se entregado a Deus? Qual é a reserva que tem no seu coração e você não tem entregue? Abraão não teve reservas, ele entregou. Jesus se entregou sem reservas, para que você se entregasse também por Ele. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você tem alguma reserva no seu coração e queria a partir de hoje dizer: não, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos. Hoje eu estou entendendo, Senhor, o que eu estou passando. E eu quero passar em silêncio. E não reclamando, e não murmurando, e não blasfemando. E não perguntando os porquês. A resposta vai vir de Deus. Deus sempre tem a resposta para você. Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, faça a sua oração neste momento. Aleluia. Deus é fiel. Ó que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, e o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos.
o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Glória a Deus. Eu sempre que escuto essa mensagem, eu lembro bem que o bispo Rony, ele tinha pregado uma certa vez. E todas as vezes que eu escuto essa mensagem, sabe, algo que dá no meu coração, mas é algo forte, algo que aperta. Quando o bispo Rony ele começou a ministrar, quando ele começou a abrir o texto, a falar sobre o texto, o meu coração ele gemia, o meu coração ele começou a apertar de tal maneira que os meus olhos eles começavam a lacrimejar. Às vezes a gente está sentadinho ali, está quietinho ali, as pessoas não nos observam o que a gente passa, o que a gente sente. E às vezes nós estamos ali gemendo, às vezes estamos ali, a palavra está falando comigo, contigo. E as pessoas às vezes acham que está tudo bem, o pastor ele está sempre pronto, ele está sempre ali, ele não treme para subir aqui, né, pastor Paulo? Né, pastor Tânia? Eles acham que o pastor está sempre pronto, ele tem que subir aqui, como o bispo Rony acabou de dizer há poucos instantes, que as mãos dele estavam frias, e ele pegou na minha mão e falou: olha como está frio. Mas a palavra em si, ela demonstra um ato de coragem, de submissão, que poucos têm. Eu posso dizer quase ninguém tem. Às vezes, quando nós perdemos o mínimo, nós reclamamos tanto. Às vezes, quando o Senhor te prova, eu estou te falando provar, porque quando Ele te prova é porque Ele vai te prosperar, Ele vai te dar algo maior. Nós reclamamos tanto, nós murmuramos tanto, nós falamos tanto. E quando Deus, Ele chama o nosso pai da fé, Abraão, Ele chama e fala assim: eu quero aquilo que tu mais ama. Imagine aí, eu não vou nem falar do teu filho, do meu filho. Eu vou te falar de algo que você comprou, algo novo, que você ainda nem usou. Algo simples, algo que você acha que é algo grande para você. Como é que está o teu coração? Como é que você está nesse ano de 2002 para se entregar, para entregar? Porque é muito fácil falar, é muito fácil um apontar o outro e falar assim: ó, quero ver ele entregar. Vai tu, tá no lugar. É muito fácil apontar,
e dizer, aquele dali não consegue nem fazer tal coisa, vai você fazer. A gente sabe muito apontar, mas nós não queremos estar no lugar de ninguém. Se prepara nesse ano, deleita mais no Senhor. Eu estou falando não para vocês, para mim também. Se derrama mais, busca mais. E quando o Senhor te colocar à prova, quando o Senhor te colocar, sabe, naquele lugar, eu não vou nem falar de Abraão, mas naquele lugar onde ele vai falar assim, eu quero isso teu, eu quero mais de ti, eu quero muito mais de ti. Desce, e desce mesmo, que você vai ver o que Deus vai fazer. Eu sei que essa primeira ceia, ela vai ficar marcada para muitos, porque para mim, ela marcou. Você sabe quando aqueles emblemas, aqueles ferros quentes que colocam sobre o gado para marcar, ela marcou. Amém? Oremos. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu não sei, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por esta manhã, ao qual o Senhor falou ao nosso coração, Senhor, ao qual o Senhor falou aquilo, Senhor, ao qual o meu coração em especial precisava ouvir. Ó Deus, toma cada um nas tuas mãos. Ó Deus, vai adiante de quem também está nos assistindo, e que essa palavra foi lá na sua casa, penetrou, Senhor, sobre o seu coração. Ó Deus, vai adiante, Senhor. Ó Deus, faz com que nós, seres humanos, nós que ouvimos, nós que buscamos a Tua face, buscamos mais de Ti, descemos mais diante de Ti, Senhor, e precisamos ouvir muito mais de Ti, Senhor. Ó Deus, nos dá força, porque o Senhor é o provedor, o Senhor proveu, o Senhor é quem faz acontecer a provisão em nossas vidas. Por isso, Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer e bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém. Bispo Rony. Glória a Deus. Podeis voltar ao seu lugar. Vamos dar início à ceia do Senhor, no nome de Jesus.